fraqueza, gente, ela sempre vai se inclinar para a realização do mal. Pega isso, a fraqueza, ela sempre vai se inclinar para a realização do mal. Por isso que Jesus dizia lá na palavra, por isso que Deus dizia, seja forte e corajoso. Por quê? Porque a fraqueza sempre se inclina para o mal. Por isso que ela é perigosa. Pessoas fracas são pessoas perigosas, porque para fazer o bem, você precisa ser forte. Para ser uma pessoa boa, você precisa ser muito forte. Você acha um homem forte e perigoso? Espera só perceber o dano que um homem fraco pode fazer. Ser fraco é ser perigoso. A fraqueza, ela sempre vai se inclinar para o mal. Por isso que nós precisamos de ativar essa força em nós. Por isso que é a força de vontade. Por isso que Jesus, na palavra, Deus sempre diz, seja forte e corajoso. Seja forte. Seja corajoso. Eu preciso ter muita coragem para ser uma mulher boa. Eu preciso ter muita coragem para enfrentar o mal e não ser conivente com o mal. Eu preciso ser muito corajosa para desagradar muitas pessoas. Agora, quem não consegue ser, vai ser sempre o bonzinho. Vai ser sempre aquela pessoa mediana. Aquela pessoa que as pessoas vão abusar. E você também vai abusar. Não consegue falar não. Não consegue impor limites. Cuidado, porque a fraqueza, ela é perigosa. Por quê? Porque para fazer o bem, você precisa ser muito forte. Muito forte. Por isso que mulheres que têm homens fracos, elas sabem muito bem o que eu estou falando. Você acha que um homem forte, ele é perigoso? Espera só perceber o que o homem fraco, o dano que o homem fraco pode causar numa família. Coloque um homem fraco dentro de uma casa, para você ver, a casa vai desmoronar. Coloca um homem fraco para poder gerir uma família. O que vai virar essa família? Por quê? Porque só entende quem é bom de verdade, quem consegue ser forte. Para você ser forte, você vai desagradar muita gente. Para você ser forte, você vai ter que se posicionar. Você vai ter que colocar, você vai ter que contrariar muitas pessoas. Muitas pessoas. Por isso que às vezes, quando as pessoas te ouvem e elas te criticam, ou que você está confrontando, elas param de te seguir, elas falam mal de você, não quer dizer que você está sendo ruim, quer dizer que você está sendo uma pessoa boa e está confrontando ela. E como ela não consegue lidar com esse confronto, ela te ataca. Uma pessoa boa, ela não vai passar a mão na cabeça de ninguém. E dói. Posso falar a verdade? Dói ser bom. Dói ser bom, porque você vai ver pessoas que você ama passando por dor, mas você sabe que ela precisa passar por aquilo, porque no final ela vai crescer. E a bondade se reconhece sobretudo pelos seus efeitos. O efeito daquela postura sua vai ser bom. Tá compreendendo? Vai ser uma coisa boa lá no final. Teve uma vez que eu estava com meu esposo estava no início, ele estava se desenvolvendo ainda, sabe? Ele estava começando a se posicionar, enfim. E eu sou mais assim, né? Eu sei falar, eu tiro de letra, ele não tanto. E aí, a gente ia para um evento. E aí, eu falei assim, eu não vou para esse evento, eu vou deixar ele sozinho. Porque ele precisa começar a se posicionar, ele precisa ir. E na hora que eu falei que eu não ia, ele brigou muito comigo. Ele é um absurdo você não ir comigo. Como assim? Que não sei o quê, eu vou ter que falar sozinho. Você fica do meu lado, não precisa, só fica lá comigo e não sei o quê. Eu falei, eu não vou. Eu não vou. E aí ele falou, você é muito mal. Ele achou que eu estava sendo má com ele. E, gente, de verdade, eu fiquei firme. E eu falei, eu não posso ir, eu não quero ir, eu não vou, você vai sozinho. Você vai sozinho, eu confio em você, você vai dar conta. Porque a gente tinha que palestrar, né? Tinha que falar. Fala que eu passei mal e eu não vou. E eu sofrendo por dentro. Aí ele tomou banho com a cara emburrada, colocou o terno e foi pro evento com a cara emburrada, brigado comigo, xingando, reclamando, achando ruim. Gente, na hora que ele saiu de casa, eu ajoelhei e eu comecei a chorar. E eu falei, Deus, me dá força.
O Senhor sabe que eu estou fazendo isso para o bem dele. Você sabe, me dá força, Deus. Eu queria ter ido com ele, mas eu não posso. Ele precisa fazer sozinho. Ele precisa ir sozinho. E eu chorava, porque dói ser uma pessoa boa. E aí, na hora que ele voltou do evento, ele me agradeceu. Ele voltou do evento e falou assim: amor, muito obrigada por ter deixado eu ir sozinho. Porque eu tive que me virar, eu tive que me desenvolver, eu tive que falar sozinho lá na frente. E eu não tinha você. Só que quando você tá você, eu sempre passo, eu nunca assumo. Hoje, eu assumi um lugar que eu nunca tinha assumido antes. Hoje, eu vi que eu preciso me desenvolver nisso e nisso. Eu me senti mais forte. Obrigada por não ter ido comigo. Vocês percebem o que é ser uma pessoa boa? Uma pessoa boa, muitas vezes, ela vai ser a vilã da história. E o outro não vai aceitar. Mas percebe o efeito. O efeito da coisa vai ser bom. Entende? O efeito da coisa. Ia ser muito melhor se eu não tivesse suportado. Ó, ia ser muito pior se eu tivesse ido com ele. E eu quisesse ser boazinha. Não, eu vou ser boazinha com ele. Deixa eu acompanhar, tadinho do meu marido. Nesse caso, eu estaria sendo tolerante e não compreensiva. Eu ia tolerar e eu ia deixar ele viver sempre uma vida medíocre. Eu não ia fazer com que ele fosse mais. Nesse caso, eu não ia ser uma esposa boa. Eu ia ser boazinha. Uma esposa boa, ela é uma opositora. Por isso que a ajudadora idônea, ela opõe. Ela não passa a mão na cabeça. Dá graças a Deus quando a sua esposa, ela tá te confrontando. Ou quando o seu marido tá te confrontando. Por quê? Porque ele quer que você seja mais. Mais. Por isso que, gente, tome muito cuidado em ser boazinho ou bonzinho demais. Os bonzinhos não são pessoas boas. E não são porque realmente eles não fazem o bem. Porque agora você entendeu o que é ser uma pessoa boa. A pessoa que está sempre preocupada em agradar, ela não pode ser boa de verdade. Porque vai ter um momento nessa relação com o outro que, para você ser bom com ele, você vai precisar corrigir os erros dele. E para corrigir os erros, você vai ter que arriscar a ficar numa posição má. E ao realizar o bem ao outro, você pode tomar esse lugar de vilão, quando na verdade você só está realizando um bem. Entenda o que é ser uma pessoa boa de verdade. Quando você confronta e você leva ele para mais perto da natureza dele, você desagrada no início, mas o efeito é bom. E muitas vezes o outro espera que você seja tolerante e não compreensivo. Entende? Ele espera que você tolere a fraqueza dele, mas eu não estou tolerando a fraqueza do meu esposo, eu estou sendo compreensiva e levando ele a ser mais. E tem momentos que a única possibilidade de ser bom é se colocar na posição de carrasco. Não tem como você ser bom se você está preocupado com a sua imagem, se você está preocupado com a sua reputação. Senão, no momento que a realização do bem exige que você manche a sua imagem, você vai arregar. Você não vai se posicionar. Você não vai confrontar o outro. Você vai querer ser bonzinho demais. Tome muito cuidado. Quando você for realizar o bem, se isso exigir que você manche a sua imagem, que você fique a vilã da história, se você estiver preocupado com a tua imagem, preocupado em agradar, você vai arregar e você não vai ser uma pessoa boa. Pense que você está sendo reto na sua intenção. Você está alertando o outro para um erro. Você está exortando e levando o outro a ser mais. E isso é amor. Por isso que Deus nos ama. E Deus nos ama tanto que Ele nos corrige, que Ele nos exorta, que Ele fala que você tem que negar a si mesmo e nascer de novo. Não tem como uma pessoa carente ser boa. Não tem como uma pessoa que não lida bem com seus afetos. Sabe por quê? Porque ela vai estar sempre mendigando o tempo todo o afeto do outro. Ela vai estar sempre mendigando o amor do outro. Então ela vai ter que ser boazinha. Como uma pessoa dessa consegue ser boa? Como uma pessoa dessa consegue se posicionar? Como?
Não tem como essa pessoa carente ser uma pessoa boa. Ela vai sempre mendigar o amor do outro. E aqui tem uma pergunta que eu te faço. Você está disposto a perder o afeto do outro para fazer o bem? Para ser uma pessoa boa? A pessoa imatura, ela tem dificuldade de ser uma pessoa boa de verdade, porque ela não confronta, ela quer ser amada e ela não tem força para falar não. Ela não tem força e coragem. Lembra que para ser uma pessoa boa você precisa de força e coragem? Por isso que uma pessoa fraca é uma pessoa perigosa, porque ela vai ser boazinha com todo mundo. Agora imagina isso em relação ao homem. Imagina um homem fraco. Imagina se ele é o líder, se ele é o cabeça, se ele que dá a direção e ele não tem força. E a pergunta que eu te faço é: você é uma pessoa boa? Você sabe o que é ser bom de verdade? Porque para você ser uma pessoa boa, você não pode ter medo de ser visto como uma pessoa mal. Não seja tolerante. Em muitas situações, nós somos negligentes na prática do bem, porque a gente não queria ser visto como uma pessoa ruim. Você não quer sujar a sua imagem, você quer ser pertencente. Então, eu quero que você reflita agora, quantas vezes você deixou de praticar o bem por causa da tua imagem, por causa da tua carência, porque você não queria desagradar o outro? Quem mendiga afetos não consegue realizar o bem. Para querer o bem, você precisa estar disposto a, inclusive, se tornar incompreensível para muitas pessoas. Por isso que essas pessoas que se levantam e começam a falar a verdade, elas são pessoas muito boas, mas elas são as que são mais atacadas. Porque fazer o bem não é fácil. Fazer o bem tem que ter muita força. Tem que ter muita força. É só para fortes e corajosos. Quem lembra lá da passagem de Gedeão? O que Deus falou para Gedeão? Tira todos os covardes. Eles iam enfrentar um batalhão. Eles iam enfrentar um batalhão e eles eram poucos homens. Mas Deus falou: tira todos os covardes, tira todos os medrosos, deixa só os fortes e corajosos. Não tem como você ser uma pessoa boa se você é fraco. Por quê? Porque para ser bom, eu preciso ser muito forte. E aqui eu quero te fazer refletir. Como estão os seus afetos? Você está querendo receber aplausos ou você quer realmente resolver os problemas? Você quer ser amado por todos ou você quer trazer a verdade e praticar o bem? Como está a sua vida? Será que você é uma pessoa boa de verdade? Posso falar algo para vocês? Quando eu aprendi sobre isso, e é por isso que eu precisei transbordar isso para vocês, eu falei, Jesus, eu preciso levar essa consciência para as pessoas. Eu preciso fazer com que as pessoas entendam isso que eu entendi. Por quê? Porque a gente vive na ignorância. A nossa vida, uma das piores alienações que existe é a ignorância. O povo padece por falta de conhecimento. O povo não sabe. Ele não conhece a verdade. E eu vivi muito tempo na ignorância sobre o que era ser uma pessoa boa.